Olá pessoal, estamos chegando no final aqui da nossa playlist de uma série de vídeos onde a gente construiu o código responsável por estar inserindo cor na nossa JTable, ou seja, na nossa tabela. E eu vou executar o projeto para ver aonde que eu parei, tá? Já faz um tempinho que eu não mexo aqui nesse projeto, então vamos ver o que foi feito até então, tá? Lembrando que falta a gente construir o código responsável para puxar as informações lá do banco de dados e depois estar preenchendo. Então essas informações aqui ela está sendo preenchido com dados inserido diretamente do código, tá? Então a intenção a partir desse vídeo em diante é puxar as informações lá do banco de dados e trazer aqui para nossa tabela, tá? Então aqui o que faltou, pessoal, eu tive executando esse projeto dias atrás e percebi que essa coluna aqui, ó, da nossa cabeçalho, ela não está fixando, tá? Então isso aqui não é legal, tá deixando no projeto. Então o ideal é o usuário puxar, tá, essa coluna aqui e ele ficar fixo de acordo com a posição que ele deixar. Então isso aqui não é interessante deixar dessa forma. E é isso que a gente vai corrigir, tá? E depois que a gente fizer essa correção, aí sim a gente vai dar início no código aí para puxar as informações lá do banco de dados e preencher essa determinada tabela, ok? Então vamos fechar aqui o projeto que está em execução e vamos para o código responsável, tá? Que faz a alteração daquilo que a gente quer. Então eu vou vir aqui em código fonte, né? Aqui em cima, e utilitários. Então, como a gente quer corrigir aquela parte lá do cabeçalho, a gente vai vir, a gente vai fazer a alteração nessa classe aqui, tá, pessoal? Lembrando que a parte responsável por estar deixando a largura lá do nosso cabeçalho de acordo com o que a gente quer, é esse código aqui que a gente comentou, tá? Então esse código aqui, ele também tá lá na outra classe chamada pintar tabela, tá? Então essa classe que é responsável por fazer a formatação lá da linha, e essa classe, conforme a gente já abriu, é responsável por fazer a formatação e os demais processos ali do cabeçalho, tá? Então, como eu já tenho esse código aqui nessa classe, a gente vai abrir essa classe e vai comentar ele, tá? Então, a gente não vai utilizar esse código específico nessa classe aqui, a gente vai comentar ele, tá? E vamos utilizar ele apenas nessa classe aqui de pintar cabeçalho, tá? Então, a gente tira o comentário disso daqui, agora sim a gente salva e podemos executar, tá? Então, fazendo dessa forma, a gente vê que se a gente arrastar aqui, ó, ele já vai permanecer, não vai ficar com um tamanho fixo, tá? De acordo com o que a gente tinha definido lá na outra classe, tá? Então, eu acredito que essa aqui é a melhor forma de vocês deixarem no projeto de vocês, ok? Eu acho que fica bem melhor desse jeito. Antes de dar início aí, pessoal, a gente vai fazer uma pequena melhoria na parte visual aqui do nosso projeto, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre o meu projeto, depois propriedades, a gente vai deletar esse pacote aqui, que é biblioteca de testes, tá? Isso aqui não é interessante. Eu não, propriamente, não gosto, tá? De ficar visualizando isso daqui, até porque eu não utilizo, tá? Então eu vou se deixar selecionado aqui código fontes e vou remover esse carinha, tá? Para mim não interessa. Então a gente remove, dá um OK e ele já vai ficar melhor a parte visual aqui do projeto, ok? Então vamos fechar, isso aqui já não interessa mais para nós, até porque a gente não vai mexer mais com a parte visual da tabela, tá? A gente não vai mexer com nenhuma informação. A única coisa que a gente vai fazer a partir de agora é trabalhar para puxar as informações para preencher a nossa tabela com dados vindo lá do banco de dados, tá? Então a gente vai ter que construir uma classe de conexão, vai ter que construir todo o código responsável por fazer essa determinada função, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou trabalhar de duas formas, tá? Então tem programadores que utilizam o preenchimento da tabela lá com Default Table Model, e tem outros programadores que já utilizam o Abstract Table Model, tá? Então a gente vai preencher essa tabela utilizando essas duas lógicas de programação, tanto o Default Table Model como o Abstract Table Model. Então a gente vai utilizar esses dois. Então vai demorar um pouquinho para a gente finalizar essa parte aí devido a esses dois trabalhos que a gente vai fazer, ok? Então para finalizar
finalizar não, pessoal, para a gente inicializar aqui essa parte aqui, eu primeiro vou construir, tá, a nossa classe de conexão, depois eu vou construir uma outra classe específica, tá, para parte do Abstract Table Model, e depois no outro vídeo aí sim a gente vai puxar as informações lá do banco de dados, ok? Então vamos separar em dois vídeos essa parte aí, para depois aí sim a gente finalizar a nossa série de vídeo com as informações puxada mesmo diretamente lá do banco, ok? Então eu vou vir, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a importação do nosso driver, tá? Na realidade eu não vou importar, pessoal, eu vou utilizar o driver da biblioteca do NetBeans mesmo. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em bibliotecas, vou clicar, escolher a opção adicionar biblioteca, tá? E a gente vai escolher a biblioteca do MySQL, a gente vai utilizar esse mesmo driver. Se vocês desejarem, tá, vocês podem utilizar o driver de vocês da preferência, tá? Vocês podem importar o próprio JAR aí para o projeto. Mas para facilitar o meu exemplo aqui, eu não vou estar importando nenhum driver, tá? Vou utilizar o drive já existente do NetBeans, que está dentro dessa biblioteca aqui, é drive JDBC do MySQL. Ok? A gente seleciona esse cara e a partir daí a gente já tem o driver correspondente ao que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar um outro pacote aqui, ó, chamado utilitários, tá? É onde a gente vai utilitar. É onde a gente vai jogar. Na realidade a gente já tem, tá? Então vamos colocar aqui model. Então vamos trocar o nome, porque dentro desse pacote utilitário a gente vai jogar nossa classe de conexão. Depois a gente vai utilizar o nosso modelo também lá para o Abstract Table Model. Enfim, a gente vai utilizar tudo dentro desse pacote. Dentro do modo a gente vai jogar um outro modelo também, tá? Para a gente trabalhar depois lá com a parte do encapsulamento. A gente vai jogar dentro desse pacote que a gente vai criar. E eu vou criar também um outro pacote aqui chamado DAO, tá? É onde vai ser inserido os nossos métodos lá do SQL para puxar as informações lá do banco. Então finalizamos. Agora a gente vai trabalhar em cima desse pacote utilitários, tá? Dentro desse pacote vamos desenvolver duas classes para nos auxiliar no nosso processo que a gente vai fazer a seguir, tá? Então a gente vai precisar criar uma classe para retornar nossa conexão com o banco de dados e vamos criar uma outra classe também para nos retornar o Abstract Table Model, que é o que a gente vai estar fazendo também lá no preenchimento da tabela, tá? Além do Default Table Model, a gente vai utilizar essa outra forma ali, ok? Então vamos criar aqui a classe de conexão, que vai ser a primeira delas que a gente vai fazer. E depois a gente vai criar a nossa classe lá do Abstract Table, tá? Então, nessa parte de conexão, pessoal, tanto nessa classe quanto na outra que a gente vai fazer, eu não vou entrar em detalhes, tá ok? Então, o foco principal do vídeo é mostrar o funcionamento aí do código na parte lá do preenchimento da tabela, tá? Então, a intenção do vídeo é mostrar como que funciona o preenchimento da tabela colorido, como está formatando essa tabela específica, tá? E não está ensinando essa parte aqui da conexão, a parte do SQL em si, tá? Se vocês quiserem pesquisarem mais canais aí no YouTube sobre como está trabalhando com essa forma ali de conexão, com a forma do SQL ou do Abstract Table Model, tá? Fique à vontade para estar pesquisando. Existe bastante vídeo aí de qualidade que vocês podem estar localizando aí no YouTube que vão te explicar vocês de uma forma mais clara que vocês consigam estar entendendo, tá? Então eu vou só desenvolver o código aqui para que vocês consigam acompanhar, mas não vou entrar em detalhes, ok? Então vamos ao que interessa.
Aqui, pessoal, vocês utilizam essa importação, tá? Que é java.sql.connection, tá? Isso aqui é o mais ideal para você estar importando, tá? Eu não recomendo estar utilizando outro tipo de importação a não ser essa, ok? Então aqui a gente vai retornar, tá? Uma conexão, que é o que a gente precisa para a parte lá do DAO. Aqui eu vou dar um Ctrl Alt, tá? Alt Shift, na realidade F, para formatar, ficar melhor aqui o nosso código. Aqui, pessoal, a gente vai ter que criar o nosso banco de dados, tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar o PHP-MyAdmin do Champ para criar o nosso banco de dados, onde a gente vai estar fazendo a nossa conexão. Então, eu vou abrir o meu navegador, tá? Lembrando que eu já tenho o Champ instalado, tá? Se vocês tiver o Champ, vocês podem estar criando a base de dados aí diretamente no Champ, tá? Se você tiver um outro ferramenta para fazer o gerenciamento do banco de dados, vocês podem estar utilizando também. No meu caso, eu utilizo o Champ, que é o que eu já tenho disponível no meu computador. Vamos esperar ele abrir aqui, tá? Ele demora um pouquinho, tá? No meu computador não tem um processamento daqueles, tá? Então ele demora um pouquinho mais. Então vamos entrar diretamente aqui no localhost e fazer o que a gente precisa.
Aqui, pessoal, eu vou criar um banco chamado DB Escola, tá? Eu já tenho um banco, deixa eu ver se eu tenho esse banco com o mesmo nome, tá? Eu tenho DB Escola aqui. Eu vou deletar esses dois bancos para a gente criar ele do zero, tá? Não me interessa, o banco que já tenho criado, até porque as tabelas são diferentes, tá? A gente vai criar um banco DB Escola aqui com, deixa eu ver se tem mais aqui, DB Escola, vamos excluir isso aqui também. Então vamos criar agora o banco específico que a gente precisa aqui, tá? Então aqui eu vou colocar DB Escola. DB Escola. Vamos copiar o nome desse cara e vamos lá para o champ, tá? Então vou vir aqui em SQL e vamos dar um create, né? Database DB Escola. Ó, já criamos aqui. Eu vou utilizar agora o próprio NetBeans para criar a nossa tabela que a gente precisa. Tá? Vou selecionar o banco DB Escola e vou criar aqui uma tabela com 3 colunas. Tá? Vamos ver o que eu tenho aqui na parte da tabela. Eu acho que é código, né, nome e nota. A gente vai criar as mesmas colunas na tabela que a gente vai fazer. Então vamos lá no champ. Então vamos chamar aqui o nome de a nossa tabela de aluno, tá? E vamos criar com 3 colunas. Vamos executar. Aqui a gente vai chamar de código, tá? Vai ser do tipo int. A gente vai colocar ela como uma primary key e auto-increment, tá? Vamos executar. Agora aqui vai ser nome. Nome vai ser varchar, tá? 255. E agora nota. Então nota a gente vai deixar como double, tá? Vamos colocar aqui, ó, 11,2, que é o tamanho da nossa coluna ali, tá? As propriedades dela. Vamos executar, tá? Vamos guardar aqui para que já seja criada a nossa tabela aluno. Então já está tudo certinho, tá? Nossa primária aqui, código, nome e nota, que é o que a gente precisa, tá? Vamos executar aqui para ver se é isso mesmo, tá? Só para questão de desencargo. Então código, nome e nota. E aqui a gente tem código, nome e nota, tá? Então tá certinho para a parte lá de conexão. O que falta eu fazer agora, pessoal? Falta a gente criar, tá, o nosso código lá do Abstract Table módulo. Só que a gente precisa testar, tá, essa classe aqui para ver se está certinho, para ver se não está dando nenhum erro, tá? Então para isso eu vou jogar uma mensagem aqui, tá? Só para informar que deu tudo certinho. JPane, tá? Ponto. Show mensagem diálogo. Vamos colocar null nessa parte. E aqui a gente vai colocar mensagem informando que conectou com o banco de dados. Ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou testar essa classe para ver se está certinho, tá? Para ver se não está com erro, tá? Se estiver tudo belezinha, aí sim a gente cria a nossa classe lá do Abstract Table Model, tá? Mas antes a gente precisa testar para ver se está funcionando corretamente o que a gente fez aqui, ok? Eu vou pegar já um método principal, tá? Que a gente vai precisar para testar. Eu vou vir aqui na nossa view, eu já tenho o nosso método principal, vou copiar ele e eu vou jogar aqui na própria classe de conexão que a gente vai utilizar para fazer o teste. Só vou dar um enter aqui e aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Então vou copiar isso daqui, então vou dar um new. Qual que é o nome aqui da nossa classe? Então new conexão. Vamos ver se é isso mesmo. Então new conexão. Ponto conexão, tá? Só isso daqui. Então vamos executar e vamos ver se ele vai passar por esse cara ali. Então executar arquivo. Ó, conectou com o banco de dados. Então tá funcionando perfeitamente, tá? Se tivesse dado qualquer erro, qualquer zica no meio do caminho, tá? Ele ia cair na exceção, tá? Ele não ia cair nessa parte. Que aliás, pessoal, a gente pode colocar uma mensagem também informando o erro,
tá? Vamos copiar esse cara, vamos jogar aqui embaixo. A gente vai dizer que deu erro no banco de dados. Erro na conexão. Tá? A gente vai mandar mostrar o erro aqui, ó, mais E. E vamos jogar também, pessoal, mais uma exceção aqui em específico, tá? Então vamos dar um catch aqui. Então SQL exception, vamos ver se nós coloca aqui. SQL exception. Então vamos copiar esse cara, Ctrl C, vamos colar aqui, tá? Então X1. Deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui. Remover browser. O que ele tá? Porque ele tá dando esse cara aqui, esse erro. Esse aqui é Deception. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar esse daqui, vou dar um Ctrl X. Vamos jogar ele lá em cima, tá? Vamos jogar ele como primeiro. Tá? Então, beleza. A gente jogou aqui, vamos remover esse cara. Aqui a gente vai ter que colocar aqui as chaves, tá? Então agora ele já aceitou. Opa, vou dar um Ctrl Z aqui. E aqui a gente vai colocar uma outra exceção, tá? A gente vai colocar... Bom, a princípio vamos deixar dessa forma aqui, pessoal. Acho que não tem necessidade. É só para mandar mostrar alguma mensagem caso tenha dado erro mesmo, tá? Então isso aqui não vai interferir muito no que a gente precisa. O mais importante de tudo é ele retornar a conexão. E isso já está funcionando, tá? Então a gente vamos executar aqui só para a gente ver, tá? Então ele está funcionando perfeitamente. Então vamos partir agora, pessoal, para a criação da classe lá do nosso Abstract Table Model. Tá? Lembrando que eu não vou entrar em detalhes também, tá? Não vou explicar muito dessa parte aí. Então vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em utilitários, novo, classe, e aqui a gente vai chamar ela de modelo Table. E vamos finalizar. Ele vai ser uma classe estendida, tá? Então a gente vai colocar um extend aqui. Abstract Table Model, não deu essa opção. Deixa eu ver. Abstract. Onde que tá o carinha? Então vamos lá. Abstract agora foi, pessoal. Abstract Table Model. Então aqui a gente vai fazer, tá, criação dos códigos responsáveis que ele vai reclamar, tá? Então está pedindo para implementar os métodos abstratos, a gente vai fazer essa implementação. Perfeito? Vamos criar aqui também agora duas variáveis. Vamos adicionar aqui a nossa importação.
Então aqui a gente vai precisar do nosso getSetter, tá? Além de um construtor com parâmetros. Então vamos criar aqui nossos gets e setters.
Bom, pessoal, é isso daí, tá? A gente já construiu a nossa classe aqui do Abstract Table Model, tá? Que é o que a gente vai utilizar para a gente estar utilizando no segundo modo de preenchimento de tabela, tá? Então a parte do Default Table Model a gente vai desenvolver diretamente lá na nossa view, tá? E depois que a gente desenvolver essa parte do Default, aí se a gente ignora a parte lá do Default e faz a segunda parte utilizando o Abstract Table Model, tá? Mas isso daqui vai ficar agora para uma segunda parte do vídeo, tá? Então, como o vídeo está um pouco extenso, então vamos fazer aí em duas partes para que fique melhor, ok? Então, até o próximo vídeo.